começamos uma nova série de mensagens que tem por título Deus na Dor. Eu quero primeiramente falar que você é muito bem-vindo. Eu tenho a plena certeza de que você que está escutando essa mensagem, participando desse culto, através da tela do seu celular, através talvez da sua televisão, do YouTube, no seu smartphone, no seu tablet, eu sei que Deus está aí, Ele quer falar com você. Eu convido você para orar conosco, para que o Espírito Santo venha, faça algo dentro de nós e então faça algo através de nós. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos e nessa hora nós te pedimos a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, fala conosco. Toca os nossos corações, muda quem nós somos pelo poder que há no nome de Jesus. Espírito Santo, sopra nessa casa, sopra dentro desse quarto, sopra Espírito Santo de Deus agora, muda a atmosfera desse lugar. Senhor, ó Deus, faça a tua voz ser ouvida por nós, aqui dentro desse auditório. Senhor, ó Deus, muda agora a atmosfera, Senhor, desse lugar. Fala conosco, não seja a palavra do homem, mas a tua palavra, que se pronuncie nessa hora, que liberte os cativos, que cure os enfermos, que encoraje os desanimados, que traga vida aos caídos, recomeços, em o nome de Jesus. É assim que nós oramos, para a tua glória, dizemos amém. Graças a Deus por isso. Deus na dor. A dor faz parte da experiência humana, e nós estamos em um momento interessante da história, porque de uma maneira ou de outra, toda a população mundial está sendo atingida pela dor do coronavírus. E esse é um tempo, portanto, muito oportuno para nós pensarmos e refletirmos sobre como podemos encarar com fé e com esperança momentos de dor. A dor é inevitável, uma hora ou outra ela bate na nossa porta, teremos que abrir a porta, não poderemos ignorá-la. Teremos que processá-la, teremos que enfrentá-la. A questão é como vamos enfrentá-la. E a proposta dessa série Deus na Dor é exatamente oferecer a você um caminho pela palavra de Deus para lidar com as suas dores. Serão 6 partes, essa é a primeira parte da nossa série, no culto de 9, 11 e também no culto de 16 horas. Mais tarde, o pastor Jorge trará uma palavra sobre ansiedade. E aí nós seguiremos, parte 3, 4, 5, até a 6ª parte. Eu encorajo você, não perca nenhuma, Deus falará conosco. Essa série está incrível. Deus na dor. O título dessa primeira parte, e o tema que eu quero conversar hoje com você, é Onde está Deus? Onde está Deus nos tempos de dor? Quem nunca fez essa pergunta, quem nunca se pegou em momentos de conflito, insegurança, dores e sofrimentos, falando onde o Senhor está, onde Deus está? Na Bíblia pessoas falaram isso. Jó perguntou, onde está Deus? O profeta Abacuque foi outro, disse, onde está Deus? Jesus na cruz do Calvário falou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, o Messias, perguntou, onde tu estás? Onde está Deus? Essa pergunta, ela emerge para as superfícies das conversas, especialmente em tempos de dor. Porque quando a dor bate na porta, é aí que nós procuramos. Será que Deus está na casa? Interessante isso. Porque não queremos abrir a porta sozinhos. Queremos ter a certeza de que Deus está conosco, a companhia dele está bem ali, no momento que vamos abrir a porta e então enfrentar a dor. Onde está Deus? Eu quero dividir a nossa conversa em 2 partes. Primeiro eu quero falar um pouco sobre dor à luz da Bíblia. Eu quero falar sobre o que a Bíblia nos fala sobre dores, diferentes tipos de dores e sofrimentos, e em seguida vamos falar sobre o que Deus nos fala, o que Deus quer comunicar aos nossos corações, sobre o que Ele quer fazer por nós e em nós em tempos de dor. Então eu começo com pelo menos 3 tipos de dores que a Bíblia fala. A Bíblia Sagrada, quando mergulhamos nela, ela fala que há 3 tipos, eu quero que você guarde e anote. Primeiro, a Bíblia nos fala sobre dores colhidas.
dores que foram colhidas. Eu fundamento isso no texto do profeta Oséias, capítulo 8, verso 7. O profeta, ele diz assim: porque eles semearam vento, eles colherão tempestade. Ora, o que é que o profeta está querendo falar? Ele está dizendo: quem semeia vento, quem semeia atitudes tolas, quem toma decisões erradas, uma hora ou outra vai colher as consequências dessas decisões. Na verdade, não precisamos nem da Bíblia para falar isso. Há um ditado popular que diz isso: quem semeia vento, colhe tempestade. Mas a Bíblia, ela fala sobre esse assunto, especialmente em um livro do Antigo Testamento chamado Provérbios. Provérbios foi escrito pelo sábio Salomão. E em Provérbios, essa lógica de causa e efeito é muito presente. Salomão, em Provérbios, fala muito sobre isso. Ele fala sobre a recompensa do justo, que é a bênção. E ele fala sobre a recompensa dos ímpios, que é a maldição. Ele fala que para o justo tudo irá bem. Ele fala que o ímpio se cuide, porque o astuto provará da sua astutícia. Por exemplo, Provérbios 1:31, ele diz que os tolos comerão do fruto da sua conduta. Escuta isso. Os tolos colherão fruto da sua conduta. O que ele está dizendo é: se você for grosseiro com a sua esposa, pode esperar, você vai colher confusão. Se você resolver fazer o que o seu chefe disse para você não fazer, talvez você colha uma demissão. Se você resolver dar um tapa no gerente do banco, você pode criar uma grande briga, uma grande confusão. Porque há consequências para as nossas decisões. É a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Portanto, há dores na nossa vida que não foi o diabo que colocou, não foi Deus que colocou, ninguém colocou, é responsabilidade nossa. Nós plantamos, nós colhemos. Eu me pergunto quais dores hoje na sua vida você pode encaixar nessa caixa das dores, a tal das dores colhidas. Porque é verdade que esse tempo de coronavírus tem aí nos agredido não apenas fisicamente, mas também, por exemplo, materialmente, financeiramente. Pessoas estão enfrentando grandes restrições, todos nós enfrentando limitações. Mas eu fico me perguntando, será que nós não podíamos ter nos organizado assim, no ano passado, se nós tivéssemos o hábito de organizar as nossas finanças, de guardar, de poupar, quem sabe nós estaríamos passando um estreito menor, uma limitação menor. Mas não fizemos isso, nós ignoramos um princípio bíblico, o princípio da prudência, o princípio do poupar. E porque ignoramos um princípio de Deus, agora estamos colhendo situações complicadas. Mais uma vez, não quero falar que tudo que estamos enfrentando é fruto de decisões erradas, mas você concorda comigo que há uma dimensão, há uma parte das nossas dores que são fruto, resultado de decisões equivocadas. A Bíblia não para aí, a Bíblia vai além. A Bíblia mostra que há outros tipos de dores, porque nem todo mundo que sofre, nem todo mundo que enfrenta uma dor foi porque plantou algo. Jó, o exemplo bíblico de Jó testifica disso. Jó foi um homem justo, reto, e colheu a morte dos seus filhos, a perda dos seus bens. Então vamos para o segundo tipo de dores. A Bíblia nos fala que existem dores enviadas. Guarde isso, dores que foram enviadas. Aqui eu estou falando sobre o que o Novo Testamento chama de disciplina. Quando Deus o Pai nos disciplina. A disciplina de Deus aparece, por exemplo, em Hebreus capítulo 12, verso 6. Quando a Bíblia diz: o Senhor disciplina a quem ama. Aí o autor da carta aos Hebreus está falando que Deus é um pai. E da mesma forma que um pai, quando um filho não o escuta, ele coloca o menino de castigo. Ele impõe algumas restrições à criança para ensinar ao menino, para ensinar à menina valores importantes. O Pai também faz isso conosco. O Pai aplica sobre nós restrições. Ele pesa a sua mão, e Ele pesa a sua mão com um objetivo: despertar a nossa consciência, nos fazer perceber que não podemos andar longe da vontade dEle. Aqui é importante uma boa observação. Não confunda disciplina com juízo. Não entre nessa paranoia desse pessoal que diz: viu aí, coronavírus, juízo de Deus sobre o planeta Terra. Não. Gente que fala isso não entendeu a cruz do Calvário.
Porque a minha Bíblia fala em Romanos capítulo 8, verso 3, que o pecado da humanidade foi condenado em Jesus. O juízo de Deus foi executado na cruz. Nós não estamos na era do juízo, nós estamos na era da reconciliação. Segundo aos Coríntios capítulo 5, Paulo diz, esse é o tempo da reconciliação. A nossa mensagem é de reconciliação. O juízo virá. Ele virá, mas esse não é o tempo dele. Esse é o tempo de reconciliação. O juízo pelo pecado humano foi condenado ali na cruz. Foi lançado sobre Jesus. Ponto final. A sentença foi ali no Calvário. Deus não está julgando a humanidade. O que Deus está fazendo é, com os seus filhos, com aqueles que andam com Ele, com aqueles que têm uma aliança com Ele, quando necessário, Deus faz a sua mão pesar somente na medida necessária para a consciência da pessoa despertar e entender, eu não posso andar longe de Deus. Não cometa, por exemplo, o equívoco de levar a ideia da disciplina para um extremo. Por exemplo, a história do rapaz que foi ao pastor, a um certo pastor, e de repente o rapaz fala, pastor, minha mãe morreu, acabou de falecer de câncer. E o pastor olha para o menino e então diz, meu filho, é porque você estava em pecado. É a disciplina de Deus. Não. Um pai não amputa a perna de um filho para ensiná-lo uma lição. Um pai não mata o seu filho, não mata a namorada do filho, não assassina uma pessoa que ele ama para ensinar-lhe uma lição. Escute, guarde bem isso. Isso não é disciplina, é uma visão errada. Disciplina é Deus pesar a sua mão somente na medida necessária. Nada mais, nada menos. Somente na medida necessária. Para fazer a consciência despertar. Pois bem, há dores na vida que são isso. E quando as dores são enviadas, você um dia olha para trás e diz, graças a Deus que o Senhor fez isso. Graças a Deus que aquela porta foi fechada por ti, Deus. Graças a Deus que aquela viagem não deu certo. Graças a Deus que aquele negócio, aquele contrato, aquele acordo não foi bem sucedido. Onde eu estaria se eu tivesse sido bem sucedido naquele plano? Quantos de vocês, quantos de nós só estamos aqui hoje com Deus, em Deus, porque fomos mal sucedidos em planos e projetos que eram nossos e não de Deus? Então, amigo, quando as dores são enviadas por Deus, você e eu notamos, você e eu olhamos para trás e conseguimos perceber e discernir, foi a mão de Deus, e graças a Deus por isso. Mas jamais olhe para uma catástrofe e diga, disciplina de Deus. Não. Hoje você está aprendendo. Disciplina é Deus pesar a sua mão somente na medida necessária para fazer a consciência despertar. Mas há um terceiro tipo de dor que a Bíblia também fala, e essa é provavelmente a dor que mais nos incomoda. É a dor contra a qual nós mais nos debatemos. São as dores inexplicáveis. As dores que não têm razão aparente, as dores que você olha e diz, mas eu não fiz nada para isso, eu tentei acertar, eu fiz tudo direitinho, eu me guardei para o meu casamento, de repente eu me caso, e eu colho um divórcio. Eu me preservei, ele cuidava da saúde, e de repente, foi a óbito, pelo Covid-19. Eu me organizei, eu estudei, eu me dediquei, e ainda assim o meu negócio quebrou. São as dores inexplicáveis. Quem explica? Quem explica um terremoto no Haiti que mata milhares? Quem explica um vírus que nos últimos dias, semanas, apenas semanas, pessoas estão de luto, amontoando a cada dia mais os nossos mortos? Quem explica? É inexplicável. É inexplicável. É inexplicável você que busca a Deus, você que ora, você que diz, Deus, eu te sirvo, eu te amo. Como assim? Eu sou generoso, eu compartilho, eu reparto, eu estou passando por isso. Por que comigo? Por que comigo? Eu não sou perfeito, eu não sou a melhor das pessoas, mas também eu não sou o pior. Por que comigo? Porque eu perdi a minha mãe. Podia ter sido a mãe dele, a mãe dela. A mãe de alguém que eu nem conheço.
em outro ponto do planeta, comigo. Eu orei. Eu levei todo mundo da igreja para dentro da UTI. Nós fizemos campanha de oração. Onde está Deus? Essas são as dores mais complicadas. Porque as dores colhidas, no final das contas, eu e você, nós assumimos e entendemos. Eu fiz por onde? As dores enviadas, eu olho para trás e digo, graças a Deus, que o Senhor fechou aquela porta. Mas as dores inexplicáveis, Hoje, me preparando para a mensagem, eu relia um texto de Harold Kushner, um rabino dos Estados Unidos, norte-americano. Ele escreveu há muito tempo esse livro, chamado Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. E ele falava do seu testemunho de vida, a sua história. Ele teve um filho, e quando o filho nasce, o médico diz para ele, o seu filho ele sofre de uma disfunção raríssima. Nessa disfunção, o indivíduo ele vai envelhecendo rapidamente, de modo que é muito difícil que o seu filho ele passe da adolescência. Ele provavelmente vem a falecer com 14, 15 anos. O rabino Harold Kushner ele fala sobre essa experiência que ele teve de todos os anos celebrar o aniversário do filho e o que deveria ser uma celebração de vida era uma contagem regressiva, porque cada ano que se passava ele se aproximava da perda. Tem perdas que nós temos que lidar com elas de uma vez, elas são fatais, pontuais, e o luto se processa em dias. Eu me pergunto, imagine a perda de alguém que perde a habilidade de se locomover, ele vai ter que lidar com isso durante uma vida. Há dimensões de lutos. Você que me escuta desse outro lado da câmera, só você sabe a dimensão do seu luto. Há coisas que pessoas olham e acham que na tua vida já estão tratadas, e na verdade são lutos que você ainda, em uma certa medida, está vivendo. Dores inexplicáveis. Aí você diz, onde está Deus? Onde está Deus? Eu fui para Jesus, porque Jesus, ele certa vez foi questionado sobre isso. Lucas capítulo 13, a partir do verso 1. A Bíblia nos fala que alguns galileus, eles foram assassinados pelos romanos e o seu sangue foi misturado com os sacrifícios de Pilatos. E diante daquela tragédia, diante daquelas mortes, em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 1, Jesus é questionado sobre isso, sobre essa situação. Ele na verdade se pronuncia, ele diz, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido mais do que os outros? Vocês acham que eles sofreram isso porque eles pecaram? Vocês acham que eles sofreram porque eram pessoas ruins? Jesus está dizendo, vocês vivem com essa cabecinha que pensa que coisas boas são para pessoas boas, coisas ruins para pessoas ruins. Vocês não entendem de nada. Vocês são simplistas, a vida não é assim. Disse Jesus, eu lhes digo que não. Não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus diz não. E no mesmo capítulo, de Lucas capítulo 3, Jesus faz menção a uma outra catástrofe. Homens que foram mortos pelo desabamento de uma torre em Siloé. E ele repete a mesma fórmula. Ele diz, vocês pensam que eles morreram com aquele desabamento porque eram piores, eram ruins? Não. Porque essa era a mente dos judeus, a mentalidade do judaísmo. Coisas boas para pessoas boas, coisas ruins para pessoas ruins. Jesus rompe com isso e diz, não. Vocês não entendem de nada. A vida é mais complexa do que isso. E tem hora que dores inexplicáveis batem na porta exatamente do mais justo, do mais piedoso, do mais crente, do mais fiel dos homens e das mulheres. Tem horas que dores inexplicáveis, absurdas, sofrimentos sem igual, visitam aquele que mais ora, aquele que mais busca, aquele que mais se entrega e se dedica a Deus.
A vida não é simples. Abandone os simplismos. Me parece que Jesus, ele dialoga com a teologia do Eclesiastes. Eclesiastes é um livro do Antigo Testamento. E o Eclesiastes é escrito por um tal de pregador. Alguns querem falar que é Salomão, mas ainda é incerta a autoria. E Eclesiastes fala sobre isso. Eclesiastes, ele tem essa visão da vida. De uma vida que não é tão simples. De uma vida que não é uma equação. Faça isso e tudo vai dar certo. Olha o que o Eclesiastes fala. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Você vai ficar boquiaberto, porque está na sua Bíblia. Diz assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Você já participou de um sermão desse? Que o pregador olhou para você e falou assim: olha, queria falar que por mais que a gente tenha orado hoje, adorado hoje, buscado a Deus hoje, eu não posso garantir nada para vocês, porque o tempo e o acaso afetam todos. Eu acho que seria um sermão tanto quanto pessimista. Poucas pessoas iriam para a segunda parte da mensagem. Mas é o que a palavra de Deus está dizendo, é a realidade de Eclesiastes, é a teologia desse livro de Eclesiastes, e me parece que Jesus, pelo que vimos no Evangelho de Lucas, ele dialoga com isso, ele crê e acredita nisso. A vida é assim, nem sempre o veloz chega primeiro, nem sempre o prudente é o que vai ser honrado, nem sempre o mais crente, o mais fiel será guardado, blindado, nem sempre. São as dores inexplicáveis. São as dores inexplicáveis. E aí você diz: ok, João, mas será que a Bíblia fala alguma coisa, pelo menos para nos dar uma luz? De onde é que vem então tanta dor, tanto sofrimento, tanto caos? Sim, a Bíblia dá. Ela dá essa luz em Gênesis capítulo 3, quando ela fala da queda do homem, a queda da humanidade. A palavra de Deus fala que Deus criou tudo, absolutamente tudo, em perfeita ordem. Naquilo que os judeus chamam de shalom. Perfeita ordem, perfeita harmonia, tudo se encaixava. Sim, o mundo de Gênesis 1 e 2 era esse. Coisas boas para os bons, ruins para os ruins. Era tudo perfeito. Mas entra Gênesis 3. Adão e Eva pecam, rompem com Deus. E por causa do pecado da humanidade, escuta isso, o pecado da humanidade subjugou a criação a uma outra ordem. Não mais a ordem da harmonia, mas a ordem do caos. A ordem do caos, do desarranjo, do desajuste. E em uma criação subjugada pelo caos, pela desarmonia, pelo desajuste, o que é que você pode esperar, senão dores inexplicáveis, senão catástrofes repentinas, senão perdas que nós não contamos com elas? E aí você para e diz: tá bom, eu sei, eu entendo, ok, existem sofrimentos e dores inexplicáveis, a criação está numa ordem caótica, tudo bem, mas eu sou filho de Deus, por que Deus não me guarda, não me protege? Eu sou filho de Deus, eu oro. Não é suficiente para Deus me colocar numa redoma, uma redoma que o sofrimento não consegue penetrar. Porque Deus não me blinda? Será que Deus não me protege porque Ele não me ama? Porque Ele não me ama o suficiente? Porque Ele não se importa comigo o suficiente? Ou porque Ele não é poderoso o suficiente para me guardar e me proteger? Esse sinal foi o dilema de um tal de Epicuro, um filósofo da Grécia Antiga, que viveu em torno do 3º século. Epicuro, ele postulou esse dilema da seguinte maneira: se Deus é todo poderoso, Ele não ama a humanidade. Porque se Ele é todo poderoso, ele tem poder para parar toda dor e sofrimento que existe. E se Ele não para, é porque Ele não ama. Ou se Ele ama, se Ele verdadeiramente ama a humanidade, então a única explicação para Ele não parar essa dor e sofrimento é porque Ele não é todo poderoso. É o dilema do Epicuro. Pena que o Epicuro não conheceu o meu Jesus, o nosso Jesus.
Porque em Jesus Cristo nós vemos poder e amor unificados de uma maneira perfeita. Porque quando eu olho para Jesus, quando você e eu, nós olhamos para Cristo Jesus, vemos em Jesus um Deus que é todo poderoso, um Deus que é pleno, um Deus que é completo, um Deus que é onipotente, mas ao mesmo tempo um Deus que nos ama com amor inquestionável. Ele tem poder, Ele tem poder, Ele tem poder, mas a maneira como Ele decidiu lidar com o mal, a maneira como Ele decidiu lidar com o sofrimento, a maneira como Ele decidiu lidar com esse caos que se instalou na criação, é uma maneira que muitos de nós não gostamos, não entendemos. A Bíblia fala que Deus colocou em curso um plano redentor. Ele colocou em curso um plano redentor, porque Ele quer extinguir a maldade, mas Ele quer redimir os maldosos e os malvados. Porque pensa comigo, você sabe como Deus podia acabar com todo o mal que existe? Acabando com todos os malvados. O problema é que eu e você entraríamos na lista da eliminação. Nós íamos entrar e cair no paredão de Deus. Mas Ele disse, calma aí, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou eliminar a maldade e o mal, vencê-los definitivamente, mas eu também vou redimir os malvados. Então Ele colocou um plano redentor em curso, e esse plano redentor atingiu seu clímax na pessoa de Jesus, e na cruz do Calvário, o mal foi vencido, a morte foi vencida, a morte foi julgada, o pecado foi condenado, foi vencido, e nós os maldosos, nós os malvados fomos resgatados, perdoados e redimidos. E aguardamos uma etapa que ainda resta ser consumada, uma etapa futura, quando Cristo vier consumar seu reino, manifestar sua glória, todo olho será então limpo das lágrimas, todo coração será liberto do pânico, angústia nem aflição haverá. É o que João disse quando viu a Nova Jerusalém. E até lá o que eu faço? Até lá, amigo, você para de perguntar onde está Deus, porque se você quer saber onde está Deus, eu digo para você, o endereço de Deus é a cruz. Porque quando eu e você perguntamos onde está Deus, Ele diz, filho, olha para a cruz. Olha para a cruz e você vai ver, eu estou aqui, sofrendo por você, sofrendo com você. Estou aqui, estou com você. Eu sou o Deus Emanuel. Eu não fiquei lá longe assistindo de plateia sua dor. Eu vim para resolver o problema. Eu estou aqui. Onde está Deus? Deus está aqui comigo. A pergunta não é mais onde está Deus. A pergunta para quem olha para a cruz agora é: Deus, já que o Senhor está aqui, como é que o Senhor pode me ajudar? Aí Deus fala para mim e para você 3 coisas. Eu quero encerrar com isso. Deus fala assim: meu filho, eu posso te ajudar de 3 maneiras. Eu posso te consolar, eu posso te fortalecer e eu posso te refinar. Ah, pai, eu quero o combo completo. Você quer o combo completo, filho? Quero. Ele diz: primeiro, eu vou te consolar, porque a carta de Paulo aos Coríntios diz que Ele é o Deus de toda consolação. Ninguém sabe consolar como Deus, porque só sabe consolar quem tem compaixão. E Deus tem compaixão, porque Ele sabe o que é sofrer. Na cruz Ele sofreu. O profeta Isaías descreve Jesus como um homem experimentado em dores. Ele sabe o que atravessamos, Ele sabe o que passamos. A carta aos Hebreus fala que Jesus é o sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele sabe o que você passa. Ele pode te consolar. Interessante, porque o Pai é chamado Consolador, Deus de toda consolação. Jesus fala de si mesmo como o Consolador de Israel. O Espírito Santo é chamado por Jesus de Consolador. Amigo, a Trindade é consolo em pessoa. O nosso Deus sabe limpar lágrimas. Ele sabe amparar coração angustiado e pesado. Ele sabe abraçar uma mulher que rompeu o casamento. Ele sabe dar suporte
suporte, Ele sabe escutar a oração de filho em desespero, de pai de família preocupado. Ele diz: eu posso te consolar, eu estou aqui para te consolar. Segundo, Ele diz: eu estou aqui para te fortalecer. Efésios capítulo 3, verso 16, olha isso. O apóstolo Paulo, ele faz uma oração linda, e no meio da oração, ele ora pedindo pela igreja, dizendo: Pai, eu peço que o Senhor os fortaleça no homem interior, pelo Teu Espírito. Deus pode fortalecer teu coração pelo Espírito Santo. Que dádiva, no meio da dor, você experimentar força de Deus, uma força que vem de dentro, uma força que pessoas olham e falam: de onde é que se tira essa força? E você diz: eu sei de onde eu tiro. A minha força não é uma vibração, uma vibe, uma energia. A minha força é uma pessoa chamada Espírito Santo. Ele fortalece o meu homem e a minha mulher interior. E é por isso que o Paulo vai falar em Filipenses capítulo 4: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Eu posso passar qualquer coisa, eu posso enfrentar qualquer coisa, eu posso perder qualquer coisa, eu posso atravessar qualquer vale. Por quê? Porque Ele me fortalece. E quando Ele me fortalece, eu tudo posso. Quando Ele me fortalece, eu fico de pé diante de qualquer pressão, eu continuo diante de qualquer resistência. Eu tudo posso, porque Ele me fortalece. Mas tem mais. Tem uma terceira e última, com isso eu quero encerrar. E é o mais lindo, para mim é o mais incrível da mensagem da cruz. É o mais incrível. É que Ele diz: eu estou aqui para te consolar, para te fortalecer, mas eu também estou aqui para te refinar. Sabe o que é isso? É Deus falando: tem mais, filho. Apesar dessa dor, desse sofrimento não ter sido causado pela minha mão, eu posso pegar você pela mão e eu posso dizer: vem junto comigo, porque eu vou te ajudar a sair do outro lado melhor do que você entrou. Eu posso transformar, filho, eu posso te ajudar a transformar o fogo da tribulação em chamas de aperfeiçoamento. Eu posso, filho, eu posso, porque eu sou o Deus de Romanos capítulo 8, aquele que opera em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Escuta isso: no meio de todas as coisas, em todas as coisas, nas coisas dolorosas e razões de sofrimento, lá no meio delas Ele mete a mão e diz: era para ser uma faca, mas eu vou transformar em um bisturi. Era para ser sua morte, mas eu vou transformar em uma cirurgia. Era para ser uma fornalha para te destruir, mas eu vou transformar em um fogo de ourive para te refinar. Que é isso, gente? É por isso que quando alguém olha para mim e fala assim: eu não vejo razão para ser cristão, eu não vejo razão para seguir Jesus, se aquele que segue Jesus é passível de enfrentar as mesmas dores que todos os outros, eu não vejo razão. Eu olho para essa pessoa e eu digo: você não conhece o meu Jesus, você não entendeu a fé cristã. A fé cristã, e eu quero fechar com isso: a fé cristã, ela tem na sua cerne, na sua essência, olha isso, a vida que emana da morte, o triunfo que aparece na tragédia, porque a fé cristã tem no centro dela a cruz. E o que é a cruz? Senão a morte que redunda em vida, senão a dor que redunda em glória, senão o sofrimento que acaba em tumba vazia. É isso que andar com Jesus nos faz experimentar. Ele olha para mim, Ele olha para você e Ele diz: eu posso te tomar pela mão e eu posso fazer do teu Calvário um altar de adoração. Eu posso te tomar pela mão e eu posso fazer dessa dor um palco para você glorificar o meu nome e para você sair do outro lado mais sensível, mais entregue, mais cheio de amor, de misericórdia, de bondade. Os teus desertos não serão desperdiçados.
fizeram uma pesquisa. Na pesquisa eles avaliaram as maiores dores que um ser humano sente. E no ranking, colocando como top 1, as dores que empataram em primeiro lugar, no nível máximo de dor: a dor do cálculo renal, a dor da gestação. Mesmo nível de dor, mesmo nível físico de dor. Mas você vai concordar comigo que a dor do cálculo renal e a dor de um parto são diferentes. A dor de um cálculo renal é estúpida, é inútil. Mas a dor de um parto, é doloroso, é doloroso, é doloroso. Mas quando a mãe olha e vê o bebê saindo, quando a mãe olha e vê que a vida saindo dali, a dor parece que é redimensionada. É isso que a fé em Jesus faz. Ela faz você redimensionar a tua dor, porque ela faz você colocar os olhos daquilo que está saindo, daquilo que está sendo gerado, daquilo que está sendo formado. Então onde você estiver, eu quero te convidar, fecha os teus olhos, adora Jesus, busca Jesus, fala com Jesus. Espírito Santo de Deus, tua perfeição, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, faz algo, Senhor, do início ao faz fim algo, Senhor, estás, para sempre Senhor, reinarás. Não há outro como Jesus. não há outro como Ele. Confiarei somente em ti. Confiarei somente em ti, Senhor. Perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Permita-me orar por você, Pai. Sei que tem alguém que nos escuta nessa hora, dizendo: você não tem noção da minha dor. E a você eu digo: é verdade, eu não tenho noção. As dores são pessoais, cada um processa de uma maneira. Mas eu sei quem tem noção, eu sei quem conhece, eu sei aquele que sonda mente e coração, aquele que prescruta a tua alma, aquele que esquadrinha o teu íntimo, aquele que visita você nessa hora e que diz para você: para de me procurar, eu já estou aqui, eu estou aqui para te consolar, para te fortalecer, ainda para te refinar. Posso fazer você dar a luz a uma outra versão sua. Em meio a tudo isso, em meio a tudo isso, Pai, eu oro, Espírito Santo de Deus, que o Senhor vá limpando os olhos de toda lágrima, curando cada coração, sarando cada ferida, derramando a paz que excede todo entendimento. Eu invoco o teu nome, Jesus. Eu invoco nessa hora o teu nome, Jesus. Tu és o Deus de toda consolação, Pai consolador, Filho Jesus consolador, Espírito consolador. Vai de encontro a cada coração, em o nome de Jesus. Oh Senhor, fortalece-nos, levanta-nos, ergue-nos, mantém o nosso coração em Ti, Senhor. Mantém o nosso coração em Ti, Senhor. Dá-nos esperança, dá-nos a fé que nos faz crer contra toda desesperança. Faz isso e refina-nos. Não nos permita desperdiçar o deserto, não. Queremos enfrentá-lo de peito aberto, cabeça erguida, sabendo que o Senhor é poderoso para usar tudo isso para o nosso refino, e não para o nosso desgaste. Eu olho para a minha vida, eu fico perguntando: Senhor, se não fosse o Senhor, se não
fosse Jesus. Eu já tive momentos que eu me senti só, momentos que eu pensei com quem eu vou compartilhar isso, momentos que eu falei, que eu gritei aos céus: onde tu estás, Deus? Se não fosse Jesus, se não fosse Jesus, se não fosse o crucificado de braços abertos para mim, me mostrando que a cruz é o caminho do triunfo, que a cruz é o caminho para a glória. Irmão, você tem um consolador, um fortalecedor, um refinador. Jesus é o seu nome. Quero orar e finalizar esse culto orando por você que precisa entregar sua vida e o seu coração a Jesus Cristo. Se você quer fazer essa entrega, doar-se totalmente a Ele. Aqui não é uma mudança de religião. Não estou a fim de convidar você para uma mudança de status. Meu status era religião A e agora é religião B. Não. Estou chamando você para dentro do plano salvador de Deus. Eu estou convidando você para ter uma conexão, um relacionamento de pai e filho com Deus, através de Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Estou convidando você para recomeçar, para zerar o placar, para virar as costas para os teus caminhos e voltar-se então para Deus. É isso, recomeços. Eu quero orar tanto por você que quer fazer essa oração de entrega pela primeira vez, como orar por você que quer fazer essa oração de entrega como uma reconciliação, um recomeço, porque você sabe que você está longe de Deus. Começos e recomeços. Não deixe passar essa oportunidade. Não espere outro momento. Faça agora. Faça agora. Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu disser 3, vou pedir que você nos comentários escreva: eu aceito. Eu aceito. Uma maneira de nosso time saber que é por você que estamos orando. Quando eu disser 3, apenas diga: eu aceito. Eu digo: 1, Deus te ama. 2, Ele tem um plano na sua vida. Esse plano se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu digo 3, onde você estiver, escreva nesses comentários: eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Nós vamos orar por você. Eu vou dar alguns segundos para você escrever: eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Eu aceito. Quero orar com você que escreveu isso. Na sua casa, ore comigo de todo o coração. Diga: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, tudo que eu sou. Eu me rendo a Ti. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, me dá um novo começo contigo. Me faz nascer de novo, me enche do Teu Espírito. Hoje e sempre, a minha vida é Tua, totalmente Tua. Em nome de Jesus, amém. Nós queremos conhecer você. Nós queremos conhecer você que fez essa entrega. Nós queremos, da melhor maneira possível, ajudar você a dar os próximos passos dessa caminhada. Então, após esse apelo, nós queremos conhecer você, queremos falar com você, e que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe muito, muito a sua vida. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e o poder do Espírito seja sobre você, sua família. Te conceda uma semana maravilhosa. Até a quarta.